A gente nunca teve uma condição muito boa, mas desde pequenininho eu tinha um cofrinho em que meu pai e minha mãe colocavam várias moedinhas, notinha de dinheiro, troco e falava que aquele cofrinho ali era para me dar um estudo quando eu crescesse. Como a gente morava em lugar onde era vila, terra, essas coisas, então a gente morava numa vila, mas eu estudava em outra. E assim, a cidade, essas coisas eram em outras vilas. Lá mesmo onde a gente morava era pequenininho. Eu lembro que até os meus 4, 5 anos de idade, meus pais eram muito bem casados, felizes. Eles brincavam muito comigo, não me deixavam faltar nada, sabe? Era um relacionamento muito bom entre eu e meus pais. Só que quando eu cheguei ali nos meus 10 anos, os meus pais começaram a brigar demais. E eles batiam muita boca, discutia. E aí, de pouco a pouco, minha mãe bateu no meu pai segurou, depois meu pai revidou. E as coisas só iam piorando, piorando, piorando. E eles acabavam descontando em mim toda aquela raiva. Então, às vezes minha mãe falava comigo com falta de educação. Eles não tinham mais paciência para conversar comigo. Às vezes eu ia falar com meu pai se transformou, ele não era o homem que ele era mais. A minha mãe também não, sabe? Era uma bagunça, só que à noite os dois dormiam junto. No outro dia, acordava se batendo. E como eles eram muito agressivos comigo, eu comecei a transmitir essa agressão na escola. Eu comecei a ser agressiva com os meus coleguinhas, com os meus parceiros de sala. Às vezes eu tava com raiva e simplesmente batia em alguém, passava e empurrava alguém, passava e dava vontade de morder, assim, de raiva as pessoas. Eu tava me tornando aquilo. Aí teve um dia que meu pai e minha mãe brigaram tanto, que meu pai bateu na minha mãe, bateu muito forte, ele saiu. E aí eu fui e falei pra mãe, se você não separar do meu pai, eu vou embora dessa casa. E a minha mãe falou, se você tá incomodada, pois que vá, porque eu não vou separar do seu pai, não. E eu já tava cansada daquela situação, porque eu tava sofrendo as consequências da briga dos dois. Aí, no outro dia, era uma sexta-feira, eu peguei meu cofrinho de dinheiro, coloquei na minha mochila e fui pra aula. Depois da aula, eu perguntei pra uma amiga se eu não podia dormir na casa dela nesse dia, de sexta pra sábado. Ela falou que sim, eu falei que era só naquele dia. E aí eu peguei e fui. Saí da aula, fui pra casa dela, não voltei pra minha casa, meio que já tinha fugido, já tinha colocado o dinheiro e as roupas, né, na mochila. Aí, quando eu saí da casa da menina, eu dormi na casa dela, saí da casa dela e fui procurar um restaurante pra eu almoçar, que eu tava com alguns trocados, a comida era baratinha. Aí eu cheguei no restaurante, a moça do caixa, super legal, começou a conversar comigo, me perguntou se a minha mãe sabia onde eu tava e se ela deixava eu estar ali. E eu disse que sim, que tava tudo tranquilo. Ela viu que eu tava com dinheiro e aí eu comi. E aí depois que eu almocei, eu paguei e em frente ao restaurante tinha uma pracinha. E eu sentei nessa praça. E lá eu fiquei um tempão pensando o que eu ia fazer da minha vida, pra onde eu ia, o que eu ia fazer, sabe? O que eu realmente queria fugir, mas não tinha nem pra onde. Aí, deu umas 5 horas da tarde, o restaurante já tinha fechado. A moça, que era uma das últimas a sair, me viu. Aí ela foi na praça, sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E aí ela perguntou o que tinha acontecido. Eu peguei e falei pra ela que eu não queria contar. E eu fiquei assim, sabe, com um pouco de receio, um pouco de medo de contar pra ela, dela querer me levar de volta pra casa. Eu não queria voltar de jeito nenhum. E ela falou, você quer dormir lá em casa hoje? Se você quiser, pode dormir lá. Eu peguei e fui dormir na casa dela. E a casa dela super confortável, ela me tratou super bem, me deu lanche. E aí eu contei pra ela que eu tava me sentindo muito mal, porque meus pais brigavam muito, minha mãe e meu pai apanhavam um do outro e eles descontavam muito em mim. Aí eu mostrei alguns hematomas assim, no braço, no pescoço, sabe, nas pernas, que eu apanhava direto dos meus pais e aquilo tava me fazendo mal, que eu nunca fui daquele jeito. E ela foi e falou, então pode dormir aí, não tem problema não. Aí no outro dia ela saiu pra trabalhar, quando ela chegou, era no sábado, né? Eu tinha arrumado a casa inteira, tinha arrumado tudo, tinha colocado tudo no lugar. E ela gostou, ela viu que eu era dedicada, trabalhadeira e foi deixando eu ficar na casa dela. Aí na segunda-feira eu fui pra aula e pensei, pronto, né, minha mãe e meu pai vão vir me buscar hoje aqui, porque eu tô sem casa, né, desde sexta-feira, sem aparecer. E não, eu saí da aula sem saber se eu voltava pra casa ou se eu ia pra casa da mulher. E eu fiquei assim com um pouco de medo pra casa da mulher, incomodar ela, sabe? Que eu não queria voltar pra casa. E aí eu peguei,
e fui pra casa dela. Aí eu cheguei na casa dela, ela foi, abriu o portão pra mim, deixou eu dormir lá. E de pouquinho a pouquinho eu fui me acomodando, fui me aconchegando. Eu acabei dormindo direto na casa dela, acabei morando na casa dela, ela meio que começou a me adotar. E minha mãe nunca veio atrás de mim, minha mãe não foi na escola, minha mãe nem ligou pra polícia. E um dia, depois de quase 6, 7 meses que eu tava morando com essa mulher, e às vezes eu até ajudava ela no restaurante, meu pai passou em frente ao restaurante, meu pai me viu. Meu pai nem continuou olhando na minha cara, ele viu que era eu, ele forçou as vistas e ele virou a cara pra mim. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, será que meu pai e minha mãe me amam? Será que eu não fiz diferença na vida deles? Porque eu, pela minha idade, quando eu fiz isso pra chamar atenção. Eu fiz isso exatamente pra eles virem atrás de mim e eles não vieram. E isso me magoou, várias vezes eu me questionei, várias vezes eu chorei. Só que também não voltei atrás, sabe? Às vezes eu penso, acho que eu fiz foi livrar eles de um peso que era ter eu na vida deles, porque não tem resposta. No final das contas, eu acabei crescendo na vida, indo pra uma cidade melhor, e uma coisa que eu aprendi é que eu jamais vou virar as costas pros meus filhos. É uma coisa que eu quero sempre reforçar eles, é a minha história, pra mostrar pra eles onde eu cheguei, quem sou eu, e que eu quero ser uma mãe presente, uma mãe amiga e uma mãe realmente próxima. Oi, My Cats! Vocês gostaram do meu lookzinho do cabelo? Então, gente, essa história fala sobre atenção, né? E é mais direcionada às mães do que para os próprios filhos. Porque, gente, essa idade é uma idade em que várias crianças fazem coisas para chamar atenção. Só que a gente tem que tomar cuidado no que realmente é para chamar atenção e no que realmente a pessoa tá se doendo, no que tá machucando. Até porque se ela tá querendo chamar atenção é que alguma coisa tá errada dentro dela, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela, tem que ter esse amor, sabe? Tem que ter essa preocupação. Um filho, o futuro de um filho depende muito da criação e da educação de um pai. Então não vamos esquecer dessa essência, dessa importância que é de acolher uma criança, sabe? Às vezes de dar um abraço. Eu também achei muito legal a mulher ter visto a criança e ter dado lugar pra criança morar e tratado a criança bem e acabado virado mãe dessa menina, né? Então, se você tem uma história parecida, se você já saiu de casa, se você já fugiu, se já aconteceu alguma coisa, manda pra mim no canal pra tá contando aqui e deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa mãe se sua filha fugisse, ou no lugar da mulher do restaurante se encontrasse uma criança na rua, ou no lugar da criança que tá fugindo. Deixa aí que eu vou estar lendo todos os comentários. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão, me siga em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.